Aleluia, Jesus. O Senhor é grande, Deus. És a vida, eis o amor que traz luz sobre as trevas, esperança e restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. És o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Levante suas mãos, receba fôlego de Deus. Fôlego entre nós, derramamos louvor com teu fôlego entre nós, derramamos louvor somente a ti. Digno é o Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor.
Você pode levantar a sua mão a Ele e declarar com grande é o Senhor. Tudo podes, Deus, tudo podes fazer. Grande é o Senhor, nós confiamos, Deus, nós sabemos como Tu és grande. Grande é o Senhor, ó Espírito, ó Teu fogo dentro em nós, derramamos louvor com Teu fogo dentro em nós, derramamos louvor a Ti, ó Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti, Jesus. Somente ao Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Amém, Jesus. Glória a Deus, dê gratidão ao Senhor Jesus nessa noite. Ele é digno. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, há uma oração, me render aqui em adoração. Em resposta a Ti, Jesus, há uma oração, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. Jesus, nós cantamos para Ti, Senhor. Oh Espírito, Em meu coração
Não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Adore ao Senhor, só Ele é Deus. Jesus, grande, poderoso, Rei dos Reis. Louve o Senhor, louve, louve, louve o Senhor, louve. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Porque o Senhor nos dá fôlego do Teu Espírito, Jesus, todos os dias. Louvado seja Deus. Digno é o Cordeiro, Jesus Cristo. Nós temos, aleluia, para te dar, Senhor. Pois nós te conhecemos, Jesus. Muito obrigado, Deus. Nós sabemos quem o Senhor é, Deus. Glória a Deus. A nossa adoração tem sentido, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. A nossa adoração, irmãos, tem significado, tem sentido. Amém. Nós sabemos o que fazemos. Nós sabemos quem nos libertou, de onde nós viemos. Nós sabemos, irmãos, o que Jesus tem feito. Aleluia. Ninguém melhor do que você para saber o que Jesus tem feito na sua vida. Aleluia, nós o adoramos. Eu vou ler alguns versículos. Eu vou pedir para os irmãos acenderem a luz. É tão bom, né, a gente abrir a Bíblia. Salmo 68. Glória a Deus. Eu vou ler do verso 3 ao verso 6. Salmo 68, do 3 ao 6. Bendito seja o Senhor, Pai. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Aleluia. Senhor é o seu nome. Exultem diante dele, Pai dos órfãos, Juiz
das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Diga comigo, só os rebeldes habitam em terra estéril. Deve ser muito difícil, irmãos. Uma terra estéril é um deserto, onde só está cacto. E a palavra de Deus diz que os rebeldes, aqueles que não ouvem a Deus, e a rebelião, irmãos, é como um pecado de feitiçaria. A palavra de Deus diz: os rebeldes, eles habitam em terra estéril. Eu não quero viver numa terra estéril. Você quer? Não, ninguém de nós. Mas nós cremos que o Senhor nos dará prosperidade. Aleluia. Ele fará com que nós habitemos em família, para a glória de Deus. Irmãos, nós temos sim família. Mesmo aquele que parece que não tem, mas ele tem. Aleluia. Parece que não tem, mas tem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Paraná está aqui vencendo a sua dificuldade. E Deus tem levantado uma família para ele. Não é verdade, Paraná? Você depois pergunta para ele se não. Pessoas que o tratam melhor que talvez um pai faria, muito mais. Pessoas que têm amado o irmão Paraná, que têm não só orado, mas investido, irmãos. Carrega, leva, vai para o mercado, vai para isso, vai para aquilo. Glória a Jesus, porque o solitário morará em família. Existe uma família espiritual, uma família da fé. Imperfeita nós somos, mas nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. E nada é maior que o sangue de Jesus Cristo. Nada é maior do que o sangue de Jesus Cristo, que nos une, que nos abençoa. Aleluia. Então, longe de nós a rebeldia, em nome de Jesus, dentro de nós, a ação do Espírito Santo de Deus, como nós cantamos. Senhor, eu vou responder em ação. Eu vou responder em ação. Em ação, irmãos, não basta palavras, tem que ter ação. Ação. Diga ação. É fácil falar, mas nós precisamos ter ações. Ações de fé, ações de liberalidade, ações de generosidade, ações de amor àqueles que necessitam. E para a glória de Deus, nós temos alcançado missionários, pessoas, vidas amadas, importantes por Senhor. Pessoas que têm se despojado de si mesmas. Então, seja fiel ao Senhor, entregue o que é de Deus, prove a bênção e longe de você a esterilidade. No nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, então fale com o Senhor neste momento, com Jesus. Fale com Jesus. Fale com Jesus. Talvez você tenha sentido isso na sua vida, parece que a sua vida está estéril. Mas hoje Jesus quer mudar isso. Ele quer abençoar as suas mãos. Que Ele quer marchar, o Senhor quer prosperar aquilo que está nas suas mãos. Creia no milagre do céu, no sobrenatural daquele que é Senhor de todas as coisas. Entregue ao Senhor nesta noite a sua vida. Diga: Senhor, me ajuda. Eu não consigo. Eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso do Senhor para agir. Ajuda-me. Enquanto nós cantamos essa canção, você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta. No início desse mês de agosto, graças a Deus, hoje é dia 2. Vamos adorar ao Senhor. Seja fiel, prove a bênção do Senhor, a glória de Deus na sua vida. Sangue derramou, assim no domingo.
assim que luto minhas guerras. É assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. É adorando, é engrandecendo, é confiando, é crendo, Jesus. O invisível, o improvável. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu sei, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Todos os dias Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. eu creio. Parece que estou cercado, mas sou guardado Pelo teu por amor, ti. Senhor Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Só em ti, Jesus. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Estás comigo, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Guardado Declare em nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Guarda-nos, ti. Senhor. Parece que estou cercado, Eu confio mas sou no teu guardado grande por ti. Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Eu sou, em nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou Pelo teu sangue, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É
Jesus. Não vos deixarei só, voltarei para vós. Não vos deixarei só, voltarei para vós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a promessa se cumpriu, irmãos. E o Espírito Santo de Deus foi derramado. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite. Essa guerra não é só sua, não é só minha. Ela é do Senhor. Nós podemos adorar. Nós podemos nos entregar. Nós podemos confiar. Nós podemos celebrar. Nós podemos. Se tem alguém que pode, é você. Glória a Deus. Recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Nossa vida aqui na tua casa. Nós estamos aqui para te adorar, para dar aleluia, glória, louvor, honra, majestade, domínio, poder, que são teus. Mas na nossa vida, Senhor, no nosso dia a dia, nós declaramos isso, porque nós cremos nisso, Senhor. Bendito seja Deus. E devolvemos aquilo que é teu em amor, em fidelidade. Vem abençoar a nossa vida, vem abençoar as nossas mãos. Senhor, que nós possamos produzir muito mais. Produzir frutos que te glorifiquem. Frutos que falem sobre a tua pessoa, Senhor. Na nossa vida, na nossa casa. Senhor, em nosso dia a dia, onde nós fomos, onde o Senhor permitir que nós pisemos ali, Senhor, nós vamos produzir para a glória de Deus. Nós seremos férteis, não seremos estéreis, porque nós queremos te ouvir, te obedecer, te amar. Senhor, respeitar o teu reino, a tua palavra, ouvir a sua voz e viver por ela. Recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, essa gratidão, as canções, os louvores, pois só o Senhor é digno. E uma salva de palmas ao nosso Deus, irmãos. Aleluia, luxe. No nome de Jesus Cristo, vença. No nome de Jesus Cristo, adore a Jesus, creia, confie. Glória a Deus. O Senhor faz que o solitário more em família. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Amém. Graças a Deus, irmãos. Muito obrigado pelas orações que os irmãos fizeram por nós, eu tenho certeza. E por favor, dê um abraço quem está perto de você, diga obrigada, Jesus, por essa pessoa preciosa que está aqui comigo, essa família bendita. Que o Senhor continue abençoando, em nome de Jesus. Um abraço aos irmãos que estão pela transmissão, não podem estar aqui presencialmente. O Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Saudade dos irmãos. Uma semana já fiquei com saudade. E é muito bom estar aqui. É bom rever os irmãos, não é? E quero agradecer, como disse a pastora, né? Começar agradecendo por todas as orações que foram feitas diante do altar, pela nossa vida, para que Deus nos guardasse, nos abençoasse, e foi isso que Ele fez, e muito mais, irmãos, porque foram dias assim, né, maravilhosos ali, junto com Ele, de renovo, em família, não é? Só faltou uma parte muito importante da família, né, porque o meu filho ficou aqui, essa vez ele não foi, o Guilherme ficou aqui nos ajudando, mas foi muito bom, foi bênção demais. Quero louvar a Deus por isso. E quero também, irmãos, saudar aqui, né, os irmãos que estão pela internet, cultuando a Deus, né, tem os nossos irmãos
aqui de Bauru, os nossos irmãos, né, lá de Piedade, São Paulo, todos que possam estar conosco aqui estão. Jesus abençoe sua vida, amém? E eu quero também, né, pedir aos irmãos que orem, né, pela vida do nosso irmão Adolfo, né, o pastor Adolfo, junto com a esposa, não é? Mais o nosso irmão Luiz, não é? A esposa, a Carol, e o nosso irmão Lucas, que estão de viagem. Então, orando também para que Deus os guarde, os abençoe nesta viagem, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, dar os avisos aqui rapidamente. Nós vamos ter culto de oração segunda-feira às 20 horas. Os irmãos estão convidados a vir, orar, clamar, e é bênção, irmão. A oração é uma das armas poderosas que nós temos em Cristo Jesus. Então, convido você para vir no culto de oração. Quarta-feira, culto de fé e milagres, né, o culto de estudo da palavra de Deus, às 20 horas, quero te convidar. Estamos aprendendo sobre os benefícios da intimidade. Irmão, como é importante ter intimidade com Deus, e a intimidade traz muitos benefícios, e são milhares, são muitos benefícios. Estamos falando sobre muitos aqui. Venha participar quarta-feira e aprender mais do Senhor. Leia e medite na palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia. Quem está lendo a Bíblia aí, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Amém. Continue lendo, continue crescendo, aprendendo, porque quanto mais você lê a palavra, mais Deus transforma a sua vida. Você sabia disso? Existe um estudo que diz que quem lê a Bíblia uma vez por semana, quase não acontece nada. Quem lê 2 vezes, também quase não acontece nada. 3 vezes, também quase não acontece nada. Mas da 4ª vez em diante, isso é um estudo comprovado que começa, as pessoas que leem 4 vezes ou mais a Bíblia por semana, começam a ter uma transformação na sua mente, na sua vida, e realmente é tremendo o que Deus faz quando você se dedica a ler a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e pratique ela na sua vida. Muito bem, próximo domingo nós vamos realizar a Santa Ceia. Houve uma mudança, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Nós íamos fazer 2 cultos domingo que vem. Íamos fazer a ceia de manhã e à noite o culto também. Mas como é dia dos pais, né? É dia dos pais, nós vamos fazer a ceia à noite mesmo, ok? Então não vai ter culto de manhã esse domingo agora que vem. Nós vamos celebrar a ceia no culto à noite às 19 horas, ok? Então, culto à noite às 19 horas, para liberar todos, né, que têm o pai aqui da terra ainda, não é? O meu já está no céu, mas, independente disso, quem tem o pai deve vê-lo, deve celebrar isso, deve estar junto, deve abraçá-lo, beijá-lo, orar por ele, abençoar a vida dele. Então, dia dos pais, então está liberado, tá bom? Então vamos ter o culto somente à noite, às 19 horas. Muito bem. Lembre de consagrar os itens da cesta. Irmãos, como é importante nós separarmos algo e consagrarmos a Deus da cesta básica. Participe disso. Se você pode dar uma cesta básica inteira, dê. Se você pode dar uma caixa de leite, dê. Se você pode dar um saco de arroz, um de feijão, dê. Se você pode, pastor, eu não posso, mas pode dar um macarrão, dê um macarrão. Você pode dar um extrato de tomate, um extrato de tomate. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos ajudar os domésticos da fé. E nós temos irmãos que nós abençoamos com cesta todo mês. Todo mês, irmãos são abençoados. Então, se Deus tem abençoado a sua vida, eu tenho certeza que tem. Se Deus tem multiplicado na sua vida, e eu tenho certeza que tem, então participe, traga, amém? Em nome de Jesus, traga. Nós vamos
colocar na mesa, nós vamos orar, consagrar e depois vamos abençoar as famílias que precisam, tá bom? Muito bem. Participe das células, as células estão a pleno vapor. Esse mês aqui estava acontecendo os eventos de colheita, foi uma bênção. Mês que vem tem algumas células que vão realizar também o evento de colheita, e é uma bênção, irmãos, é tremendo, é maravilhoso. Como é bom ver a célula. Célula, irmão, é a igreja em ação. A pastora não falou aqui, não adianta só falar, é necessário agir. É necessário viver o Evangelho. E célula é a igreja vivendo o Evangelho. Célula é a igreja vivendo o Evangelho, levando o Evangelho, amando como o Evangelho diz que devemos amar. Não somente aqueles que estão mais próximos de nós, mas principalmente aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de salvação. Então a célula é esse lugar aonde os perdidos vão ser acolhidos, vão ser amados, aonde eles vão ver que como é bom andar com Jesus e viver com Jesus e estar com Jesus. Então participe da célula, viva a sua célula e deixe Deus usar a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Se você ainda não participa de uma célula, procure o pastor, procure a pastora, procure algum líder aqui da igreja, né, os irmãos que estão de branco, os obreiros, eu quero participar de uma célula, e nós vamos te encaminhar uma célula, onde você vai ser acolhido, amado, e vai ser abençoado. Muito bem. Outro aviso importante é que no final desse mês de agosto, no dia 28, guarde essas datas, não marque nada nelas. Nós vamos receber aqui na igreja um profeta de Deus, que faz um tempo que não vem aqui, mas que é um homem de Deus, muito usado por Deus, e ele vai estar aqui conosco, graças a Deus novamente. Dia 28, 29 e 30 de agosto, finalzinho de agosto, vamos receber aqui o pastor Paulo Canuto. Pastor Paulo Canuto vai estar aqui, homem de Deus, um testemunho que ele tem na vida dele, aquilo que Deus fez na vida dele. Se você não conhece o testemunho, ele vai falar um pouquinho do testemunho dele. E ele também é um homem que prega a palavra de Deus em revelação. São poucos pastores que pregam a palavra de Deus em revelação, mas o pastor Paulo Canuto é um deles, não é? Que pregam a palavra de Deus em revelação divina. E é maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Eu não esqueço do último acampamento que ele esteve presente e que ele pregou. E eu não esqueci mais tudo aquilo que Deus falou ali, porque foi marcante para mim. Porque ele falou sobre o tempo de Deus. Ele falou sobre Kairos, o tempo de Deus. Eu nunca mais esqueci. E isso faz diferença na minha vida até hoje. Então venha participar, né, dia 28, 29 e 30, aqui na igreja, pastor Paulo Canuto. Nós vamos falando melhor depois dos horários, tá bom? Jesus abençoe, em nome de Jesus. Muito bem. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos lá no Salmo 46. Salmo 46. Glória a Deus, amém? Jesus está aqui, que maravilha, como é bom sentir a presença dEle, como é bom saber que Ele é bom, que Ele é fiel em todo o tempo. Aleluia. Irmãos, nós vamos ler o Salmo 46 todo, porque são 11 versículos, queria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, diga comigo, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga comigo. Diga comigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Jesus abençoe a sua palavra. Fale comigo, fale contigo nessa noite. Amém? Irmãos, hoje o tema, a mensagem de hoje é lidando com as fases da vida. Diga, lidando com as fases da vida. E quando eu falo fases da vida, eu não estou querendo dizer a infância, depois a adolescência, a juventude, depois a idade mais madura, depois a idade melhor da vida, e depois o encontro com Cristo. Eu não estou falando dessas fases. Eu estou falando daquelas fases da vida que nós enfrentamos constantemente. Elas podem mudar a qualquer momento. E às vezes dentro do mesmo dia elas podem mudar. Que fases são essas? A fase boa, a fase neutra e a fase ruim. Diga, fase boa, fase neutra e fase ruim. As coisas acontecem na nossa vida, as coisas mudam de uma hora para outra, e isso é normal. A palavra de Deus diz que o sol se põe sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Então Jesus disse assim: olha, você precisa entender que o mundo jaz do maligno, que nesse mundo nós temos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, é interessante porque Deus fala com a gente de várias maneiras, de várias formas. Essa semana eu estava descansando, mas a gente descansa sempre ligado no Senhor, sempre em Deus, sempre, porque a nossa vida é dele e o Espírito dele habita em nós, amém? E o lugar onde eu estive, havia algo muito interessante ali que acontecia, né? E mais ou menos você olhando para mim, né, você deve imaginar para onde eu fui. Eu fui para um lugar que tinha sol, e tinha bastante sol. Eu fui para um lugar que tinha areia, tinha bastante areia. Eu fui para um lugar que tinha mar, porque eu gosto muito do mar, né?
Se tem uma coisa que eu gosto muito, é do mar. Para mim, o mar é a sétima maravilha de Deus, é o mar, né? E eu gosto muito do mar. Então, às vezes eu fico diante do mar e eu fico pensando, eu fico meditando, e a gente aprende muita coisa. E ali, conforme vão passando os dias, diga assim, o dia tem fase, assim como eu falei das fases. Diga, manhã, tarde, noite. Diga, manhã, tarde e noite. E todo dia você tem manhã, tarde e noite. E não tem jeito, ela chega. De repente, com a graça do Senhor, nós despertamos pela manhã. Amém? Glória a Deus. Quem agradece ao Senhor porque hoje de manhã despertou e acordou aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Todo dia você deve agradecer. Você levanta, você respira, você sai lá no seu quintal, você olha aquele céu azul, amém? O sol já nasceu, aleluia. Então você agradece, glória a Deus, obrigado Jesus, por mais um dia. É manhã, mas a tarde vem, não é? A tarde chega junto com a fome, não é? Né? Vai chegando a tarde, vai chegando a fome, hora do almoço, hora de almoçar, chega a tarde. E aí você passa a tarde, mas logo, logo o sol começa a ir embora, e o sol se põe, e chega a lua, e chega a noite chega. E com a noite, muitas vezes, vem o cansaço, não é? E você fala, puxa, cadê minha cama e o travesseiro? Estou precisado dos dois. E aí você vai descansar, e ali Deus vai te renovar para um novo começo, amém? Um novo dia, onde você vai enfrentar as 3 fases novamente. Glória a Deus por isso, amém, querido? Então as fases fazem parte da vida. Diga comigo, as fases fazem parte da vida. E eu preciso aprender a lidar com elas. Eu preciso entender as fases da vida. E preciso aprender a lidar. E Deus quer te ensinar hoje. Aqui o Salmo 46 fala muito sobre isso. E uma das coisas que eu vi lá, irmão, e como eu falei aqui, olhando para o mar, é que era assim, olha, de manhã, olha que interessante. De manhã, quando eu chegava na praia, o mar estava assim, calminho. Pensa, irmão, num mar calmo. É um piscinão. Né? Um piscinão. Eu com a minha filha, a gente apelidou piscinão de Deus. Que coisa maravilhosa. Você olhava assim, aquele piscinão. Calmo. Você podia entrar, qualquer criança, irmão, qualquer criança, de 2 anos, podia entrar. Podia entrar lá, podia jogar água para cima, podia sentar, calmo, uma piscina. De manhã. Aí depois, ia chegando a tarde. Quando chegava a tarde, a maré começava a subir. E o mar começava a mudar. Olha só, como o mar nos ensina. A nossa vida é como o mar. Ela pode mudar de uma hora para outra. Mas a gente precisa entender que assim como uma fase passa, a outra passa também. E depois vem de novo. Mas Deus continua ali, cuidando de cada fase, em cada situação. Aí chegava a tarde, o mar começava a ficar meio bravo. Aí não era qualquer criança mais conseguia entrar. E o mar vinha subindo, e o mar vinha subindo. Dava 2 horas, o povo começava a tirar as cadeiras, guarda-sol, porque o mar vinha subindo. 2 horas. Quando dava 4 horas, que interessante esse lugar. Deus falou muito comigo lá. O mar expulsou todo mundo. Ficava ninguém lá. O mar mudou. 4 horas da tarde, era onda, irmão. Estava bravo.
estourando onda. Aquele mar calminho já não existia mais. Aquele piscinão se transformou em onda. E aí só tinha 2 lá dentro da água e mais alguns que foram influenciados né, por nós, né? Mas só tinha 2 doidos lá dentro, eu e a minha filha. Eu e a minha filha, porque eu gosto de onda, só estava eu e ela lá. E ainda deviam pensar que esse pai desnaturado aí levou a filha para dentro desse mar bravo aí. Estava lá, eu e a Gi, e o mar bravo. E a gente brincando nas ondas. Brincando nas ondas, olha, mudou o mar. Quem chegava ali à tarde, quem chegava 4 horas e olhava aquilo, podia tomar um susto. Falar, meu Deus, aonde eu vim? Que lugar é esse? Como é que, primeiro não tem areia, porque não tinha areia, o mar não tinha areia nenhuma, subiu. Batia na escada, batia na mureta. Bravo, cheio de onda. Já imaginou? Então hoje, a minha pregação hoje, dentro desse salmo, é justamente sobre as fases da vida, assim como o mar. Tem hora que tudo está calmo. Tem hora que está neutro. Parece que está tudo tranquilo. E tem hora que fica bravo. Tem hora que fica bravo. Mas a questão é como eu olho, como eu lido com tudo isso. Como eu lido. Então aqui você olha para o salmista, ele vai dizer o seguinte: primeira coisa, diga assim, não importa a fase. O salmista vai dizer várias vezes, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor está conosco. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então não importa a fase da sua vida, Deus está com você. Deus está com você na hora que está tudo calmo. Tudo calmo. No meio daquela calmaria, Deus está presente. Ele é o seu refúgio. Na hora que parece que a coisa está mudando e você não sabe o que vai acontecer, Deus continua sendo seu refúgio. E na hora que a coisa fica brava, a dificuldade vem, Ele continua sendo seu refúgio. Ele continua sendo lugar de segurança. Portanto, olha o verso 2, ele diz assim, portanto, não temeremos, aleluia, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam. Diga assim, estava calmo e de repente ficou bravo. Isso acontece. Estava tranquilo a caminhada, estava tudo andando bem, mas de repente aconteceu uma situação, aconteceu um problema, uma luta. Parece que as águas ficaram mexidas, turbulentas. Isso acontece na minha vida e na sua. Faz parte da vida as fases. Mas lembre-se, irmão, Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Aleluia. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Por isso o salmista diz, nós não vamos temer. Eu não vou temer, por quê? Porque eu sei que Ele está comigo em todas as fases que eu possa passar no meu dia, em todas as fases da minha vida. Ele está comigo. Ele está contigo. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele está contigo. E aí, no verso 4, ele vai dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Qual que é a diferença do rio?
por que nós precisamos celebrar quando dizemos há um rio? Qual que é a diferença do rio para o mar? O rio, ele é constante. Diga comigo, constante. As águas correm constantemente, diariamente, de manhã, de tarde e de noite. E não há mudança, porque as águas correm todos os dias. Assim é o Senhor na sua vida e na minha, irmão. Deus é constante na sua vida. E Ele corre todos os dias, em todas as fases, de manhã, de tarde e de noite. Seja a fase boa, seja a fase neutra, quando há um silêncio, parece que nada está acontecendo. E na fase ruim. Tinha um lugar lá, onde eu ia jogar. Você já jogou frescobol? Olha o nome do negócio, irmão. Você vai falar, é coisa de fresco mesmo. Frescobol, olha o nome que deram. Aí eu ia jogar isso com a minha filha, porque minha filha é meio pilhada, que nem eu assim. 220, ainda sobra mais 20 para guardar. Aí eu ia jogar todo final de tarde com ela. Tinha um lugar lá que tinha uma faixa de areia maior. Eu ia lá, o povo já tinha ido embora, porque o mar já estava mais bravo. Então ia eu e ela, levava uma cadeirinha para a Cade sentava, porque a Cade era o juiz, né? A Cade era o juiz, né? E a gente fazia contagem e a gente ficava jogando, eu e a Gi. Ficava jogando lá, frescobol. Só que quando a gente estava indo para lá, tinha um rio, porque todo rio deságua no mar. Diga assim, todo rio deságua no mar. Então tinha um riozinho ali que vinha, e ele tinha uma escadinha, ele desaguava ali e corria. Tem vários, né, que correm para o mar. E nesses dias que eu ia ali, todo dia que passava, água correndo, limpinha. Passava ali, lavava o meu pé ali na água do riozinho. Todo dia água correndo, todo dia, aleluia, aleluia. Assim é o rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é esse rio? Esse rio é o Espírito Santo. Esse rio é o próprio Deus que vive em você. Por isso está escrito que aquele que crê do seu interior fluiriam os rios de água viva, rios. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não importa a fase que você está enfrentando. Talvez você está numa fase de calmaria, está tudo bem. Louvado seja Deus. Deus é o seu refúgio. É por causa dele, é por causa do rio que corre todo dia aí, que está alegrando o seu coração, está te abençoando, está te sustentando. É o rio. Mas se você está passando uma fase difícil, não se preocupe. Há um refúgio, há uma fortaleza. E o rio está aí. Amém, irmão? O rio está aí. E ele não para de correr. É todo dia. Ele não muda. Porque está escrito: no Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Amém? Então diga: a presença constante nos renova e nos alegra. Aleluia. Glória a Deus. Todo dia o rio está correndo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele corre na sua vida. O rio está correndo aí. Se está correndo aí, dá um glória a Deus. Diga graças a Deus por isso. É o rio, é a presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo sustentando você, é o Espírito Santo guardando você, é o Espírito Santo ensinando você.
Porque Jesus disse lá em João 14, também no capítulo 16, quando o Espírito Santo vier, Ele estará para sempre convosco. E Ele guiará vocês a toda a verdade. A toda. Aleluia. É o rio. É um rio constante. Deus está, verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Quem pode dar glória a Deus? Tem fase, irmãos, da vida, se você não souber lidar com fase, as fases podem paralisar. A pessoa muitas vezes se esfria na fé em algumas fases da vida, porque não entendeu. A fase muda e tudo passa. Diga, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, é a fidelidade de Deus. Toda fase passa. Às vezes eu estou numa fase excelente, mas ela pode passar e se tornar uma fase neutra. Mas a neutra também passa, e depois ela pode voltar a ficar muito boa novamente. Mas de repente eu posso viver alguns dias não muito bons. Mas não se preocupe, porque ela pode voltar a ficar neutra. Ah, mas piorou de novo, voltou a ficar ruim. Não se preocupe, porque vai passar também. E Deus vai te levar depois a uma fase boa. O importante é que Ele não muda, que Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, e o rio está aí, a presença dEle constantemente na sua vida, te sustentando, te ajudando a passar. E as fases passam, mas ficam os ensinamentos, fica o crescimento, aquilo que Deus queria trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhando. E Ele está no meio. Ele está no meio da sua situação. Amém? Você crê nisso? Ele está com você. Por isso a palavra de Deus diz, né, que muitas vezes nós podemos estar abatidos, mas não destruídos. Sim? Existe uma diferença entre você sentir a fase, nós somos humanos, sentimos, mas você deixar se derrotar por ela, não compreendendo quem está com você no meio dessa fase. Deus está aí. Agora olha o que diz no final do 5. Deus ajudará desde o romper da manhã. Aleluia. Diga assim, há um romper da manhã. Irmão, amanhã tem algo especial. Quando o sol nasce, irmão, é uma nova esperança que nasce. É o renovar de Deus, é a possibilidade de mais um dia e de você vencer neste dia, alcançar a vitória nesse dia e de Deus te levar mais perto da promessa daquilo que Ele tem preparado para você. Graças a Deus por cada manhã, irmão. Lembra de Paulo? Paulo, quando estava indo para Roma, e ele estava naquele barco, e veio aquela tempestade, não é? Ele ficou dias como se fosse só noite. Você já imaginou isso, irmão? Só noite. Você imaginou quando não tem o sol, não tem dia, só escuridão? Deus sabe, irmãos, que nós somos filhos do dia, não da noite. A Bíblia diz, somos filhos do dia. Diga, filhos do dia. Aleluia. Então, por isso, sempre há um amanhecer. Lamentações 3, 22 e 23, o que diz lá? Que as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm, mas novas se fazem a cada, diga, novas se fazem a cada manhã. A cada manhã Deus renova você. A cada manhã há uma esperança nova. A cada manhã há algo novo de Deus. Amém? Agora, uma coisa que você precisa entender, que em meio às fases, não só Deus está presente, mas Ele fala, diga, Ele fala. Você ouve a Deus só na fase boa, ou você ouve a Deus quando as coisas não estão boas? Ou, você sabia que tem gente que é diferente, tem gente dos dois tipos, você sabe disso, né? Tem gente que só ouve Deus quando está na fase boa. Quando chega a fase ruim, ele não ouve mais Deus. Ele não ouve. Agora, como é que vai sair daqui se não ouve Deus? Agora tem o contrário. Tem gente que na fase boa esquece de Deus. Não ouve Deus. E na fase ruim busca a Deus como nunca. Em qual delas você se identifica? Agora, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Olha o que diz aí, o salmista diz: bramam, verso 6, bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Diga assim: o que muda o quadro é a voz de Deus. O que muda a sua situação e a minha é a voz de Deus. Ouça Deus na fase boa. Ouça Deus na fase ruim. Ouça Deus naquela fase que parece que nada acontece. Parece que o céu está fechado. Ouça Deus. Ouça Deus, irmão. Deus sempre está falando. Deus fala, a palavra de Deus diz que Deus fala até mesmo, e claro, pelas coisas que foram criadas. Eu estou citando aqui uma que eu tive agora em contato, e que no tempo que eu tive ali, Deus foi falando isso comigo. Eu fui meditando, Deus foi falando comigo. Agora, aprenda, porque até com as coisas que Deus criou a gente aprende. Sabe por quê? Porque olha só, todo dia você chegava de manhã diante do mar, estava calmo, totalmente calmo. Uma calma divina. Mas à tarde começava a mudar. E no final da tarde, início da noite, estava bravo. Bravo. Mas se você confiar em Deus e ouvir a voz de Deus, porque, irmão, a Bíblia diz que Deus colocou o limite para os mares. Você já esteve diante do mar? Se você não teve, que Deus te dê a oportunidade de estar. Mas quem já esteve, sabe o que eu estou falando. Você olha assim para aquele tanto de água, você fala: como é que isso não vem e cobre tudo aqui? Sabe por que não vem? Porque Deus pôs limite para o mar. A palavra de Deus diz que Deus pôs limite para o mar. Então o que acontece? Chegou a fase brava. Bate. Mas Deus fala assim: opa, você tem o seu limite. Aí vem a maré aí.
puxa. O mar quer ir, mas Deus diz: não, você tem o seu limite e puxa. Irmão, é Deus falando com você e comigo. Deus está com você. Às vezes o mar vai vir querendo te levar, te empurrar, mas Deus está ali, e a mão dele vai lá e puxa. Amém? A mão de amor dele vai lá e traz você de volta. E no outro dia, por causa da misericórdia dele, ele vem e te renova, você acorda melhor, amém? Terminou o dia, já aconteceu com você? Terminou o dia, aquela situação: pastor, estou numa fase difícil, estou numa fase muito difícil. Irmão, calma, Deus está aí, ouça a voz dele, vai passar. Pela manhã, ele vai trazer a calmaria. Calma, vai dar certo. Confie em Deus, irmão. Não tem como falhar. Então nós temos a voz dele, que nos ajuda a lidar com as mudanças de fase. Ouça mais a Deus, Deus nos ajuda. Amém, irmãos? Deus nos ajuda. E olha o que ele diz. Diga assim: quando eu estou naquela guerra, nós cantamos hoje assim que eu luto as minhas guerras. Eu estou naquela fase. Você já passou aquela fase? Eu já tive fase assim. Você já passou? Aquela fase. Fase miserável. Aquela fase ruim. Já teve naquela fase? Quem já não passou por ela? Aquela fase. Olha aí, verso número 9. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima o quê? Os carros no fogo. Diga: é ele que faz cessar as guerras. Você crê nisso? Quem crê que é ele que faz as guerras cessarem? Quem crê que é ele que faz o mar se acalmar? Quem crê, irmão? É ele que faz cessar a sua guerra. E nós vamos orar aqui nessa noite. Talvez você está numa fase difícil, uma fase muito difícil. Pastor, meu Deus, ora por mim, clama por mim. Eu estou numa fase difícil. E todos nós passamos por fase difícil. Saiba que ela vai passar, mas nós vamos orar, porque é ele que faz cessar a guerra. Nós vamos orar, e a guerra vai cessar. É ele que faz cessar a guerra. E por último, está escrito lá no verso 10. Olha que coisa linda isso, irmãos. Eu acho maravilhoso. Ele diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sabe o que é isso, irmão? Eu quero que você olhe para a vida dos homens de Deus. Eu coloquei 2 exemplos aqui antes da gente encerrar, porque eu quero orar com você hoje. Eu não sei que fase você está. Se você está na fase boa, adore, glorifique, exalte. Se você está na fase neutra, parece que o céu é de bronze, então clame. Clame, irmão, ouça a voz de Deus aqui nessa noite. Ouça Deus falando, porque as fases mudam e Deus pode te levar para outra. Agora, se você está numa fase muito difícil, nós vamos orar hoje para que a guerra cesse na sua vida, porque é Ele que faz cessar a guerra. O rio está aí, a voz dele está soando. Você só precisa ouvir e crer.
E aí o seu coração vai se aquietar. Amém ou não? Por isso ele está dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Qual é o grande problema? Que as pessoas têm dificuldade de se aquietar. Se aquiete. Lembra de Josafá? Diga, ele estava numa fase ruim. Uma fase ruim. Lê lá para você ver. No livro de Crônicas. Josafá estava numa situação difícil, o rei Josafá. Viu uma grande multidão contra ele. Não dava nem para contar. Ele não tinha chance nenhuma. Era uma fase ruim. Mas ele entrou na presença de Deus, no santuário, foi lá, se vestiu de saco, orou, clamou ao céu. E a voz de Deus soou, aleluia, porque o rio está ali. E a voz de Deus soou e diz para Josafá: não se preocupe, aquieta-te o teu coração. Eu sou contigo, eu sou o seu refúgio. Essa batalha não é sua, ela é minha. Nessa batalha nem tereis que guerrear. E Josafá colocou os adoradores na frente, adorando. Creu na vitória. Ouviu a voz que vinha do rio. Creu nela. Estava no meio da tempestade, no olho do furacão. Mas ali o Senhor dos exércitos, Deus das guerras, veio. E quando ele vem, a guerra é ganha. Cessa a guerra e a vitória é sua. Ele veio na guerra, e quando ele veio, Josafá pôs o povo adorando, e quando chegou lá, não tinha mais exército nenhum, todos mortos, só sobrou os despojos, e a fase que era ruim, se tornou uma fase boa, de vitória. Lembra de Davi? Diga assim: Davi passou por fases. E a vida tem várias fases, viu, irmão? É várias. E dentro delas, a boa, a neutra, a ruim, dependendo de cada situação. Vamos pensar em Davi, para você entender. Davi, primeiro ele foi o quê? Pastor de ovelha. Diga, pastor de ovelha. Filho de Jessé, o último. Deixado até meio de lado, né? Porque quando o profeta chegou na casa do Jessé, falou: Deus escolheu um rei aqui na sua casa. O Jessé já chamou os filhos dele e foi apresentando do mais velho para o menor. É esse, eu tenho certeza. Não, não é. É esse então? Não, também não é. É esse? Não, esse aí nem pensar. E esse aqui? Esse aí também não. Chegou no final da fila, falou: então só pode ser esse. Não, esse não é. Mas você não tem mais filho, não é possível, Deus não erra. Deus falou que era para mim vir aqui. Eu vim aqui porque Deus me mandou aqui. Acabou os filhos? Não, não acabou não. Tem um lá, mais ou menos. Tem um lá, ó. A fase dele não é boa não. Ele cuida das ovelhas lá. Mas isso daí não é possível que ele seja rei. Não é possível. O profeta falou para ele: pode chamar. Pode chamar, porque é esse aí que Deus escolheu. Pode mandar chamar. Chamaram o Davi. Lá vem o Davizinho, pastor de ovelha, com o surrão, com a funda, com a varinha de pastor. Não era uma fase muito gloriosa, não é verdade? Era uma fase muito gloriosa, não era,
Mas o Senhor era o refúgio de Davi. E Davi sabia, o rio estava lá com ele enquanto ele cuidava das ovelhas. E a voz do Senhor falava com ele lá quando ele cuidava das ovelhas. E lá quando se levantou o perigo, ele matou o leão e o urso na força do Senhor. E ele chegou lá e o que foi? O profeta disse assim, ó, você é o escolhido. Derramou o óleo na cabeça dele. Ó, o Davi começou a chorar, tá vendo? É profético isso, irmão, aí, ó. É as fases, viu, João? É assim mesmo. Mas passa. Viu, Tiffany? Então, Davi primeiro foi pastor de ovelha, primeira fase. Segunda fase, a fase de soldado, mas que não era tão soldado, não é verdade ou não? O pai dele falou para ele, Davi, vai lá ver seus irmãos lá, na batalha. Chegou lá, estava o Golias, desafiando o exército de Deus, dizendo, ó, escolhe um aí para lutar comigo aqui. Quem ganhar a luta aqui, ganhou a guerra. A Bíblia diz que Saul, que era rei, ungido de Deus, era grande também. Tinha armadura, tinha escudo e espada, mas estava dentro da barraca com medo do gigante. Aí chegou Davi lá, diga, outra fase. A fase de soldado de Deus. Você achou essa fase boa também, não? Hã? Chegou Davi lá e disse assim, quem que é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Os irmãos dele, Davi, ei, fica quieto, rapaz. Você está louco? Ei, volta lá para as suas ovelhas, volta lá porque aquilo lá que você sabe fazer. Falou, não estou falando com você não, espera aí. Perguntou, viu, o que falaram aí? O que falaram? O que o rei disse? Não, o rei disse que vai dar isso, aquilo, ainda quem venceu o gigante. Opa, eu vou. E os irmãos dele, Davi, esse rapaz surtou, está doido da cabeça. Não, eu vou, pode ficar, não, calma, se aquieta, eu vou. Fase do soldado, olha aí, hein? Chegou lá para o Saul colocou a armadura nele, ele... Já imaginou aquela armadura em cima dele? Ele falou, isso aqui não dá não. Pode tirar tudo, tirou toda a armadura. Falou, pode deixar, rei, eu estou indo lá enfrentar. Passou no ribeiro, aonde que ele passou? E o que tinha lá? Um rio. Nada é à toa na Bíblia, irmão, nada é à toa. Pegou 5 pedrinhas, colocou no surrão e foi. Aí veio o gigante, que você vem com um pau, com pedra, você está achando que eu sou cachorro? Eu vou cortar a sua cabeça, hoje você vai perder a sua vida aqui. O Davi ficou com medo? Nada, irmão. Davi olhou para ele e falou assim, olha, você vem contra mim com escudo, com arma, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o qual você tem afrontado. Pegou a pedra, pôs no surrão, do surrão pôs na funda. Na testa, no alvo, porque quando Deus é comigo, Ele faz cessar a guerra. Quando Deus é contigo, Ele faz cessar a guerra. Ele acerta o alvo, irmão. E o gigante que tinha se levantado caiu.
Davi foi lá, pegou a espada dele, cortou a cabeça dele e levou para o Saul. Os filisteus foram derrotados naquele dia. Diga, fase de soldado. Mas Deus não disse que ele ia ser rei. Diz, então diga assim, ele teve uma fase tipo neutra. Não sei, eu sou pastor, acho que eu vou ser pastor a vida inteira. Vou cuidar aqui da ovelha do meu pai. De repente chega um profeta, unge ele. Mas ele já se tornou rei? Não. Ele primeiro teve que passar pela fase de soldado. E venceu uma grande batalha. Essa foi a primeira, porque Davi não derrubou só um gigante, ele derrubou vários gigantes. Diz a palavra. Hã? E depois que ele foi soldado, ele passou a ser o quê? Fugitivo. Diga, fase ruim. Você entendeu? Primeiro estava todo mundo, Davi, Davi, Davi. Porque depois que ele matou o gigante, ele se tornou pajem de armas de Saul. O Saul ficava atormentado, ele ia tocar a harpa lá, adorar, e o espírito ruim saía do Saul, que atormentava o Saul. Mas aí o Saul começou a querer matar ele. Mas de matar mesmo, irmão, pegava a lança e lascava a lança no Davi. Deus falava para ele, direita. Uia. Se Davi não ouvisse a voz de Deus, estava lascado. Deus falava para ele, abaixa. E a lança. É nesse nível, irmão. Aí sabe o que fez o Davi? Fase ruim. Mas o rio estava lá, o refúgio estava lá, o Deus que faz cessar a guerra estava lá. Sabe o que fez que ele foi? Ele se tornou fugitivo, criou um exército de fugitivo, de gente que a sociedade não queria, de gente desprezada. Foi o exército do Davi. Vivia pelas cavernas escondido. Inclusive um dia encontrou com o Saul na caverna, vocês conhecem a história. Não dá tempo, porque o tempo é curto, a gente precisa terminar e nós vamos orar. E aí depois que ele venceu a fase de perseguir, diga, a fase passa. Chegou a fase que ele se tornou rei. O maior rei que Israel já teve. Certo? O maior rei que o povo já teve. O maior. O homem segundo o coração de Deus. E aí tem outras fases que você sabe, eu não vou ficar falando aqui. E se você olhar no Novo Testamento, é a mesma coisa. Tem Pedro. Pedro era o quê? Pescador, fase de pescador. Depois fase do quê? De discípulo. Depois fase do quê? De traidor. Negou Jesus. Negou. E depois fase do quê? Fase de homem cheio do Espírito Santo. Você entende isso? Quem está comigo aqui? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu já terminei. Agora a pergunta é, que fase você está? Você entendeu que não importa a fase, você precisa aprender a se aquietar em Deus e saber que Ele está cuidando de você. O rio está aí. É Ele que faz cessar a guerra. É Ele que te leva de uma fase para outra. Não se preocupe, vai passar. Deus vai te dar vitória. Então eu queria chamar o pessoal aqui do louvor rapidinho. Eu preciso orar com você hoje. Que fase você está, irmão?
Você já ouviu falar daquela frase? Que fase, hein, irmão, você está, hein? Que fase. Se você está numa fase difícil, eu quero que você saia do seu lugar e venha no altar. Nós vamos começar a cantar e adorar. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Nós vamos clamar ao céu, para que o Senhor, o rio está aí, para que Ele venha fazer cessar a guerra. Te dá vitória hoje. O gigante cair diante dos teus olhos. Amém? Ele é poderoso para fazer isso. Então esse é o chamado de Deus para você. Você não está passando uma fase boa? Não está numa fase legal? Sai do seu lugar, vem aqui. Pastor, estou numa fase difícil. Vem aqui. Pastor, estou numa fase, olha, parece que o céu está fechado, parece que nada acontece, parece que eu estou orando e Deus não me ouve. O que está acontecendo? Sai do seu lugar e vem aqui. Agora, se você está numa fase boa, fica de pé no seu lugar e começa a adorar a Deus. E agradece a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Pela fase que você está vivendo. Então vamos, nesse momento, ficar de pé, começar adorando, começar agradecendo. E aí você pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar por você. Pastor, eu não estou numa fase boa, mas ela vai passar. É Ele que faz cessar a guerra. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você e Deus vai operar um milagre. Amém? Então vamos lá. Vamos cantando. Você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente. Você vai adorando. Quiser ajoelhar, ajoelha. Quiser ficar de pé, fica. Se você quiser, fica à vontade na presença de Deus. À vontade. Você está na casa do teu Pai. Nós estamos na casa do Pai. O rio está aqui. O rio está aqui. Aleluia. Ele está aqui. A voz dele está soando aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do seu lugar. Vai falando com Ele. Tudo passará e o mesmo tu serás. Eu assim o meu olhar. Vai adorando a Jesus. Vai falando com Ele. Para sempre, a presença satisfaz. Isso, sai do seu lugar, vem aqui. Você não está passando uma fase boa. Ele é Deus que faz acalmar. Ele é Deus que transforma a sua situação. Ele é Deus que faz cessar a guerra. Sai do seu lugar, vem buscar a vitória que há no nome de Jesus, que Ele quer derramar sobre a sua vida nessa noite. A presença satisfaz. E é o teu amor em toda circunstância. A presença satisfaz. Aleluia. Aleluia. Queria que você que veio aqui na frente, enquanto o louvor só vai tocando, queria que nesse momento você colocasse diante do Senhor a sua situação. Ele te conhece, Ele sabe. Ele conhece as suas angústias, Ele conhece a sua dor. Ele sabe que fase você está passando. Ele conhece os seus limites. E a palavra de Deus diz que Ele não permite que a gente seja tentado ou provado
além daquilo que a gente possa suportar, mas juntamente com a provação, com a dificuldade, Ele abre uma porta de escape, de maneira que a gente possa sair por ela. Saiba, o rio está aqui. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O Senhor está aqui, Ele está falando com você, é com você que Ele está falando. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama e porque Ele quer falar com você e dizer: filho, aquieta-te e saiba que eu sou o seu Deus, que eu sou o seu refúgio, que eu sou o seu lugar de segurança e que eu estou te dando vitória. Sou eu que faço cessar a guerra. Então creia agora. Vá colocando diante do Senhor agora, diante do altar dele aqui nessa noite. Deposite diante do altar a sua situação. Diga: Senhor, eu estou colocando diante do altar. Eu estou depositando diante do altar. Eu estou me derramando diante do altar. Oh, vai derramando o teu coração, porque é um coração quebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. Então ouça, Ele está falando. Diga: Senhor, eu creio, eu me derramo. Senhor, me perdoa. Senhor, por muitas vezes não te ouvi. Me perdoa por se afastar da tua presença. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes negociar, meu Deus, e colocar outras coisas na frente do Senhor na minha vida. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes me revoltar, deixar a revolta tomar conta do meu coração, da minha mente. Ó Deus, me perdoa por muitas vezes deixar a incredulidade tomar conta de mim. Senhor, me perdoa. Nessa noite eu quero declarar aqui no teu altar que eu reconheço que o Senhor está comigo, que o Senhor vai à minha frente, que o Senhor está em cada fase da minha vida comigo, e que o Senhor é aquele que me sustenta, é aquele que me dá as armas, é aquele que me ajuda a permanecer de pé, é aquele que me ajuda a vencer as guerras e a sair das fases. Ó Deus, avançando dia após dia em direção à tua boa, perfeita e agradável vontade, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Então adora Ele agora, fala com Ele agora. Oh meu Deus, Jesus, Jesus. Oh, existe um rio, existe um rio. Este rio flui de dentro de ti, este rio de águas vivas, este rio te sara, este rio te cura, este rio te levanta para caminhar. Deixa o rio passar aí, deixa o rio te tocar aí, deixa o rio te tocar aí, deixa ele te curar. Oh, xarabacanda lavassuria, reca mais chorou de canta lavassuria. Oh meu Deus, eu creio, Jesus, eu creio. E eu quero orar por cada irmão e irmã que está aqui na frente nessa noite, por cada irmão e irmã que veio ao teu altar, Pai, que veio aqui porque confia em Ti.